Na escola, eu tinha dois amigos muito próximos, Jason e Brian. Nós compartilhávamos diversas atividades juntos e, quando chegou a hora da formatura, Jason precisou se mudar para Lexington, na Carolina do Sul, com sua família, devido ao trabalho de seu pai. Após a conclusão da graduação e a estabilização de sua nova moradia, Brian, meu amigo, e eu fomos convidados a passar um fim de semana em sua casa. Impulsionados pela monotonia, decidimos iniciar uma caminhada pelos arredores da floresta e do campo, onde encontramos um rio pitoresco. A região era bela e transmitia uma sensação de tranquilidade, porém acabamos nos perdendo. Decidimos continuar seguindo o curso do rio, já que havíamos perdido a noção de qual direção era a montante ou a jusante. Sem nenhum som da civilização ao nosso redor, começamos a ficar preocupados em encontrar um telefone para ligar para a mãe ou o pai do Jason e nos resgatar de onde quer que estivéssemos. Mesmo não encontrando nenhuma estrada pavimentada ou rua nas proximidades, seguimos o rio e nos deparamos com um antigo edifício com aparência de igreja, construído com tijolos vermelhos bem antigos, tendo ao lado um estacionamento de terra. Havia uma estrada de terra que levava até o local e estava bastante tomada pelo crescimento da vegetação e arbustos. Decidimos entrar para verificar se havia pessoas e talvez pedir para usar o telefone e obter o endereço deste lugar. Percebemos que havia alguns carros antigos, possivelmente da década de 70 ou 80, talvez novas, 4 deles muito sujos e enferrujados neste estacionamento de terra, com pneus murchos ou faltando. Todos eles eram brancos ou costumavam ser, estacionados lado a lado em fila. Conforme nos aproximamos, ouvimos sons de música gospel e algumas vozes cantando dentro da igreja. Ficamos aliviados ao constatar que havia pessoas. Então entramos na igreja, que aparentava ser bastante antiga e deteriorada. Espiamos além das portas principais e avistamos o salão, onde pude estimar a presença de algumas dezenas de pessoas vestidas o melhor que podiam, embora estivesse claro que eram humildes. Ao adentrarmos, a senhora idosa de cabelos brancos, usando óculos de aro de chifre, que estava tocando o piano da igreja, parou de tocar e nos fitou com expressão neutra no rosto. O que aconteceu em seguida realmente ficou gravado em minha memória, e jamais esquecerei enquanto viver. Quando entramos na igreja, todos ali presentes interromperam o canto e pousaram seus inários, voltando lentamente seus olhares vazios e pouco acolhedores em nossa direção. Jason disse: "Desculpem-nos por interromper, apenas queremos usar o telefone para chamar meus pais virem nos buscar." Ninguém disse uma palavra. Um silêncio sepulcral preencheu a igreja, exceto pelo rangido das bancas de madeira sob o peso das pessoas sentadas. Assim, recuamos lentamente pela porta, deixando-a se fechar atrás de nós, e olhamos um para o outro com um medo sombrio, em silêncio. Partimos, começamos a caminhar pela estrada de terra e, quando Brian mencionou a ausência de cruzes ou qualquer símbolo cristão, olhamos para trás, em direção à igreja, e vimos que talvez uma dúzia daqueles homens haviam saído na frente da igreja e estavam parados, observando-nos atentamente enquanto seguíamos pela estrada. Isso nos assustou e começamos a correr pela estrada de terra, como se estivéssemos em uma corrida frenética por cerca de meia hora. Finalmente, chegamos a um posto de gasolina muito antigo e deteriorado, parecido com aqueles postos de serviço completos do passado. Entramos. Ao entrarmos, percebemos que as prateleiras estavam em sua maioria vazias e empoeiradas, com apenas um rápido olhar. Um homem de pele excessivamente bronzeada, de semblante moreno e desgastado, usando um boné de beisebol sujo e oleoso, estava atrás do balcão, imerso na leitura de um livro antigo, com bordas rasgadas e páginas amareladas. Ele ergueu o olhar e disse: "Vocês estão perdidos, né? Basta seguir pelo caminho por onde entraram, virar à esquerda e seguir a estrada até avistarem um poste de telefone. Então, sigam à direita, pela trilha, e ela os levará até uma rodovia." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. Enquanto caminhávamos em direção ao poste de telefone, pela estrada, o homem nos deu as instruções novamente, e ao olharmos para trás, vimos o velho parado à frente do posto de gasolina, com os braços cruzados, nos observando com um sorriso desdentado e malicioso no rosto. Chegamos ao poste, viramos à direita e seguimos pela trilha até encontrarmos a estrada mais próxima,
Depois de caminhar por cerca de meia hora, sob a luz crepuscular que se transformava em escuridão, chegamos à estrada. Tentamos acenar para algumas pessoas que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para nos ajudar. Contamos a ele que estávamos perdidos e fornecemos o endereço do Jason. Ele assobiou em resposta e disse que estávamos realmente perdidos. Levou cerca de 30 minutos para o policial nos levar de volta à casa do Jason. Durante nossa conversa, ele nos alertou para termos cuidado naquelas florestas, pois há algumas pessoas estranhas e bruxas por lá. Há muito tempo, cerca de 8 anos atrás, eu e 2 amigos, James e Sean, fizemos algo realmente estúpido. Naquela época, fazer coisas tolas era o que fazíamos para passar o tempo. Não somos mais amigos de James, mas eu e Sean ainda conversamos com frequência e muitas vezes relembramos essas histórias. Para contexto, sou uma garota. Quando eu tinha 12 anos, meus pais viajaram por uma semana para visitar familiares em outro país. Inicialmente, eles haviam planejado que eu fosse com eles, mas implorei incessantemente para que me deixassem ficar aqui em casa. Odiava visitar parentes no exterior. Como meu irmão mais velho, de 17 anos, ficaria em casa, eles acabaram decidindo me permitir ficar com ele. Nas primeiras noites, tudo estava bem. Era período de férias de verão, então eu não tinha aulas e havia uma tonelada de comida em casa. Nós comíamos, jogávamos videogame e assistíamos muita TV. Era a primeira vez na minha vida em que eu estava separada dos meus pais por mais do que alguns dias e, em grande parte, eu estava totalmente imersa nessa nova realidade. Meu irmão também era muito compreensivo. Ele me deixava comer o que eu quisesse e ficar acordada até tarde sem me mandar dormir. Em parte porque ele também era uma criança na época e em parte porque sempre nos demos bem. De qualquer forma, ele ainda estava no comando. Uma noite, acredito que tenha sido a quarta, meu irmão decidiu pedir uma pizza. A comida em casa não estava acabando, mas meus pais nos deixaram com um pouco de dinheiro extra e ainda não tínhamos gasto nada, então achamos que uma pizza seria uma boa ideia. Ele ligou para fazer o pedido por volta das 8 da noite e nos sentamos na sala de estar assistindo a um filme enquanto esperávamos. Até então, ele havia evitado sair com seus amigos porque tinha medo de me deixar sozinha em casa. Então, naquela noite, ele convidou 2 de seus amigos para se juntarem a nós, Drew e Chance. Os 4 de nós estávamos juntos, relaxando, quando de repente ouvimos uma batida na porta. Pensando que era o entregador da pizza, meu irmão se levantou para atender à porta. Ele desceu correndo as escadas com algum dinheiro e estava prestes a destrancá-la quando Drew gritou rapidamente: "Espere!" Na sala de estar com Chance, olhei para a frente da casa onde Drew estava, olhando pela janela do andar de cima. Ele estava olhando para algo lá fora, na entrada. Fui até lá para ver se algo estava errado e percebi que não havia carro na entrada. Também não havia carros estacionados ao longo da calçada. Apenas o carro do meu irmão e os carros dos nossos vizinhos ao longe. Meu irmão veio até a metade das escadas para perguntar o que estava acontecendo e então Drew contou a ele sobre a situação do carro, ao que meu irmão disse que não havia convidado mais ninguém para a casa. Na verdade, ninguém mais sabia que estávamos sozinhos em casa naquela semana. Apenas seus 2 melhores amigos, ambos nerds de carteirinha e definitivamente não do tipo que espalharia sobre uma festa ou qualquer outra coisa. Eu também não havia contado a ninguém. Nós todos ficamos juntos no andar de cima, olhando periodicamente pela janela até que a pessoa que havia batido se afastou da porta da frente e entrou em nosso campo de visão. As luzes na frente da casa estavam apagadas e as cortinas estavam fechadas, então essa pessoa não podia nos ver. No entanto, nós podíamos vê-los. Surpreendentemente, eram 2 homens, ambos altos. A metade inferior de seus rostos estava coberta pelos colarinhos de suas jaquetas. Além disso, estavam vestidos inteiramente de preto. Imediatamente, algo neles parecia estranho. Meu irmão me ordenou que esperasse na sala de estar. Antes disso, ele nunca tinha usado um tom comigo. Normalmente, eu teria sentido vontade de desobedecê-lo, mas pude perceber pelo tremor em sua voz que ele não estava brincando. Prontamente me afastei da janela e me afastei enquanto meu irmão e seus amigos começaram a cochichar entre si, debatendo sobre o que fazer. Eu consegui captar parte da conversa.
Parecia que as pessoas na entrada da garagem não iriam embora. Elas apenas ficaram ali, esperando. Então uma delas se aproximou da porta novamente enquanto a outra observava, e houve outra batida. Lembro-me de ter dado um pulo ao ouvi-la, correndo rapidamente para ficar ao lado do meu irmão. Dessa vez, ele não me mandou ir embora. Chance sugeriu atender a porta para ver o que aqueles homens queriam. Drew era totalmente contra. Sem dizer as palavras em voz alta, presumivelmente para não me assustar, ele expressou preocupação, insinuando que aqueles homens pretendiam nos causar algum mal. Meu irmão estava no meio termo. Havia um debate em seus olhos. Por um momento, ele parecia estar mais inclinado para o lado de Chance, mas logo se inclinou para o outro lado, levando todos nós para a sala de estar, onde esperamos. Ainda não tínhamos ideia se o entregador de pizza chegaria e o que aconteceria com ele se chegasse. Independentemente disso, esperamos, torcendo para que nosso medo fosse em vão. Naquele tempo, houve mais algumas batidas na porta. Todas elas semelhantes às anteriores, então sabíamos que ainda eram aqueles homens. Elas ficaram mais altas a cada vez também. Mais altas e mais fortes, como se estivessem ficando impacientes. Quando ouvimos passos subindo até o terraço, entramos em pânico e desligamos a televisão, assim como todas as luzes da sala. Lembro-me de sentar entre meu irmão e Drew enquanto Chance foi até a cozinha pegar o telefone. Se tudo desse errado, decidimos que ligaríamos para a polícia. Se fosse uma brincadeira, pelo menos saberíamos. Todos nós sabíamos que não era uma brincadeira, no entanto. Isso durou bons 30 minutos, batidas contínuas e até uma voz perguntando se vimos um cachorro perdido recentemente. Todos nós estávamos familiarizados com filmes de suspense e sabíamos que essa história de "você viu meu cachorro" era um sinal vermelho importante, então não respondemos nada. Fizemos parecer que não havia ninguém em casa, o que eventualmente afastou esses homens. Pouco tempo depois, as batidas e as perguntas sobre o cachorro perdido chegaram ao fim. Meu irmão foi até a janela da frente para verificar e confirmou que os homens tinham ido embora. Ainda assim, estávamos relutantes em baixar a guarda. Foram 10 minutos depois que ouvimos outra batida, o verdadeiro entregador da pizza, e foi aí que relaxamos. Tanto meu irmão quanto o Chance desceram juntos para atender a porta, pagaram o entregador da pizza e voltaram com as 2 médias que tínhamos pedido. Lentamente, fomos ficando menos ansiosos e comemos, eventualmente rindo de como estávamos assustados. Convencemos a nós mesmos que tínhamos exagerado demais e até decidimos assistir a um filme de terror depois. Alguns dias depois, quando meus pais estavam a caminho de volta, minha mãe nos ligou do aeroporto. Ela parecia em pânico e perguntou se estávamos bem. Meu irmão a tranquilizou, dizendo que estávamos bem, e perguntou por que ela estava tão preocupada. Ela nos contou rapidamente que 3 inquilinos que alugavam uma casa a algumas quadras da nossa foram aterrorizados e deixados à beira da morte algumas noites atrás. E as notícias diziam que foi porque eles atenderam a porta quando um par de homens estranhos bateu. Basicamente, o filme Strangers poderia ter sido a vida real para nós. 2 caras sinistros na entrada que não cruzemos nossos caminhos. A propósito, aqueles inquilinos sobreviveram. Nós realmente deveríamos ter chamado a polícia imediatamente, mas éramos apenas crianças. E isso aconteceu durante uma época em que as pessoas ainda não estavam condicionadas a chamar a polícia por qualquer problema insignificante. Nosso gasto com compras de supermercado é bem alto, já que temos 3 filhos. Meu marido trabalha em uma empresa de tecnologia e atualmente eu fico em casa cuidando das crianças, que têm 10, 7 e 3 anos. Eu vou às compras de alimentos pelo menos 2 vezes por semana e geralmente vou ao King Column, perto da nossa casa. Embora às vezes eu vá também ao Target, que fica próximo. Essas são 2 das poucas opções de supermercado em nossa cidade tranquila. Para dar o máximo de contexto possível, somos uma família italiana e atualmente tenho 40 anos. Isso aconteceu há menos de 1 ano, quando eu tinha 39 anos. Um dia, acabei me atrasando nas compras e fui muito mais tarde do que o habitual. O King Column costuma fechar às 10 horas e já era certamente depois das 9. Apressadamente, dirigi-me à loja com meus folhetos e cupons. As crianças estavam reclamando da falta de comida em casa, então eu precisava fazer uma rápida ida ao supermercado.
Na maioria dos dias, eu tinha que ir às compras com minha filha de 3 anos, a Hailey. Mas dessa vez foi diferente. Já era tarde e, por uma vez, meu marido estava em casa após o trabalho. Tive o privilégio de ir às compras sozinha, algo que considero um luxo. Cheguei ao King Column, que estava praticamente vazio nesse horário, pois logo iria fechar. Peguei um carrinho e comecei rapidamente a percorrer os corredores, pegando tudo o que estava na minha lista e o que estava em promoção. Eu estava no corredor dos cereais quando senti um toque no meu ombro, o que me assustou. Virei-me e vi um homem muito bronzeado, da minha altura, com boné de beisebol, uma camiseta preta e um moletom vermelho com zíper, além de calças jeans. Ele se desculpou por me assustar e disse que estava procurando por um pacote específico de salgadinho que estava no meu carrinho. Ele perguntou onde eu os encontrei. Educadamente, indiquei o corredor e ele disse que havia checado, mas não encontrou. Então, eu o conduzi exatamente ao local onde encontrei os salgadinhos. Ele me agradeceu, com seu hálito terrível, e eu sorri, prestes a voltar para o meu carrinho. No entanto, ele começou a puxar uma conversa sem sentido sobre por que gostava tanto daqueles salgadinhos. Algo bobo, como os ingredientes ou a falta de um ingrediente específico. Eu tentei deixar claro, de forma sutil, que estava me afastando aos poucos em direção ao meu carrinho. Mas ele não captava a dica. Foi quando ele fez uma pausa estranha e disse: "Caramba, você é bonita." Eu respondi com um "obrigada" e tive que voltar às compras antes que fechassem. Dirigi-me ao meu carrinho, mas ele me seguiu e continuou conversando comigo. Nesse ponto, tão educadamente quanto pude, disse a ele que eu realmente gostaria de fazer minhas compras em paz. Finalmente, pareceu que ele entendeu a dica e se afastou. No entanto, pelo restante do tempo em que estive na loja naquela noite, eu continuava vendo aquele homem circulando pelos corredores. E toda vez que ele passava pelo corredor em que eu estava, ele diminuía a velocidade ou até mesmo parava e apenas me olhava. Eu estava ficando cada vez mais desconfortável e acelerei minhas compras. Quando finalmente terminei, fui para o caixa e, enquanto esvaziava meu carrinho, lá vem o cara do moletom vermelho com apenas 2 ou 3 itens, esperando na fila bem atrás de mim. Ele não dizia mais uma palavra, mas eu sentia seu olhar mesmo pelas costas da minha cabeça. Eu terminei de pagar, empurrei meu carrinho para longe e o homem chamou dizendo: "Tenha uma boa noite, senhora." Eu ignorei e, enquanto descarregava meu carro, reparei que o sujeito do moletom vermelho estava no estacionamento me olhando enquanto caminhava em direção ao seu carro. Ele entrou em um Honda velho e maltratado, que devia ter uns 30 anos. No entanto, ele não ligou o carro, apenas ficou dentro dele. Finalmente terminei de carregar meu carro e entrei, liguei o motor e comecei a sair do estacionamento. Olhei algumas vezes pelo retrovisor e não vi nenhuma luz traseira atrás de mim, então me senti segura para ir para casa. Foi apenas quando entrei na garagem e olhei para a minha esquerda, para baixo da rua, que percebi um carro com os faróis apagados dirigindo lentamente em direção à nossa casa. Ele parou na calçada algumas casas adiante e parecia ser aquele Honda do estacionamento. Entrei na casa e chamei pelo nome do meu marido. Ele desceu as escadas com expressão de preocupação e contei a ele que fui seguida por um sujeito assustador até em casa. Ele saiu apressadamente para a entrada, mas, nesse momento, o carro já tinha ido embora. No final de semana seguinte, tarde da noite, quando todos estávamos na cama, ouvimos alguns ruídos do lado de fora, no quintal lateral. Sacudi meu marido para verificar o que era, e ele foi abrir a janela deslizante. Viu alguém bem embaixo da janela, tentando abrir o portão lateral do quintal. Ao ouvir a janela se abrir, o homem olhou para cima e começou a correr. Meu marido pegou o taco de beisebol debaixo da cama e saiu correndo para fora. Quando ele voltou, 1 minuto depois, disse que viu o carro acelerando pela rua e tentou persegui-lo. Descreveu perfeitamente o maldito Honda que o sujeito do moletom vermelho estava dirigindo. Sem dúvida era ele. Nós ligamos para a polícia e, dada a hora tardia, um policial chegou à nossa casa em menos de 5 minutos. Descrevi o homem e seu carro da melhor forma possível e foi só isso. Ele nunca mais voltou à nossa casa, não depois de ver meu marido furioso perseguindo seu carro a pé com um bastão. Ainda assim, sinto-me desconfortável por um sujeito assim saber onde moro.